No Medicinal Saúde de hoje, nós vamos falar sobre diabetes. Acompanhe. Doutora, existem dois tipos de diabetes. Quais são? Os dois mais frequentes, mais comuns, é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que acomete mais crianças, adolescentes, e ele é um diabetes mais grave, mais severo. Por quê? Porque é uma destruição maciça e aguda, de uma vez só, do pâncreas, que é o órgão produtor de insulina. Por isso que esse diabetes, geralmente, são aqueles pacientes que precisam usar insulina logo no princípio do diagnóstico e usam insulina pro resto da vida. E às vezes, muitas das vezes, vários tipos de insulina para conseguir deixar as taxas ideais de açúcar e conseguir minimizar ao máximo a sequela da doença. Já o diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum hoje em dia, que é aquele diabetes que alcança a faixa etária de 30, 40, 50 anos. E por que está essa frequência tão grande de diabetes tipo 2? Essa epidemia mundial, porque ele está totalmente relacionado a ganho de peso e sedentarismo. Sim. E é o tipo de alimento que a pessoa come. Existe uma genética forte do diabetes tipo 2? Existe também, mas hoje está acontecendo com pessoas bem mais jovens. Antigamente um diabetes tipo 2 aparecia com um senhor, uma senhora de 60, 70 anos de idade. Hoje em dia, 30, 40 anos, às vezes já vem com diabetes que já precisa usar medicamento. Então é uma calamidade pública já. Tem que conscientizar bem a população para na prevenção, porque já são milhões e milhões de diabetes no mundo inteiro, né? E como é feito o diagnóstico? Em princípio, o diagnóstico é através da glicose de jejum, né? É o exame padrão, é o principal rastreador. Glicose de jejum acima de 100 já é pré-diabetes, já tem que cuidar bem. Por quê? Porque às vezes as pessoas menosprezam, é pré-diabetes, está no comecinho, mas quando a glicose está na casa dos 100, 105, 50% até mais do pâncreas, da capacidade de secreção do pâncreas, já está comprometida. Sim. Então por isso que é tão importante começar a tratar desde o comecinho. E a glicose de jejum acima de 126 já configura mesmo o diabetes mellitus tipo 2, já tem que começar a tratar. E tem uma condição também da insulina, que às vezes a glicose está normal e você faz uma curva de insulina ou faz uma insulina de jejum, ela já está alterada. Então isso também já mostra que o organismo está sendo forçado, que já tem que entrar com mudança de estilo de vida, mudança de alimentação, para se evitar, porque a questão de tempo vai começar daí a glicose de jejum subir. De que forma que a diabetes vai prejudicar o organismo, né? Quais são as características que você aponta? As sequelas, né? Isso. Os principais órgãos prejudicados pelo diabetes são os olhos, os rins, o coração e as mãos e os pés. Por quê? Porque são lugares onde os vasos sanguíneos eles vão ficando bem fininhos. Sim. Então, por isso que ali, como o diabetes é o quê? Fica sobrando açúcar no sangue. Então, é como se fosse um rio sujo, né? Fica aquele açúcar sobrando. Então, onde os vasos sanguíneos são mais fininhos, é onde esse açúcar vai se depositando. E automaticamente não vai sangue. E aí começa a ver a necrose, a deficiência de sangue naquele lugar, e o tecido começa aos poucos a entrar em sequela, em insuficiência, né? Sim. Então, para você ter uma ideia também, a principal causa de amputação de membros inferiores, né, não traumática, é por diabetes. A principal causa de insuficiência renal crônica é diabetes e hipertensão arterial. Cegueira também, a principal causa de cegueira, não uma cegueira que a pessoa nasce cega, aquela cegueira que ela adquire com a vida, um dos principais responsáveis é o diabetes. Sim. Só que é importante avisar o pessoal que, uma vez diagnosticado diabetes, não é uma sentença de morte. Se você cuidar certinho, se você tomar os remédios, cuidar da alimentação e manter as taxas de açúcar dentro do normal, você passa a vida inteira, às vezes, e não tem sequela de diabetes e nem morre pelo diabetes. Então vai muito de como a pessoa administra a doença. Então é possível, há um controle. Há um controle. E hoje em dia, como nunca houve, porque é uma variedade muito grande de medicamentos, né? Sim. E quais são os medicamentos geralmente utilizados? Porque existe um grande número de... Um grande arsenal terapêutico hoje em dia. Então, há 10, 15, 20 anos atrás, era uma coisa tratar diabetes, era bem mais difícil, bem mais complicado. Hoje em dia, realmente a pessoa só não deixa os níveis de açúcar bons no sangue se ela não quiser mesmo, porque tem um arsenal muito grande, que vai desde todo um portfólio de insulinas,
Sim. que o DM1 é o que mais usa, mas o DM2, se for avançando, e outras formas mais raras também precisam da insulina, e tudo em dispositivos de caneta, coisas práticas. Além das insulinas, que tem várias, as intermediárias, as rápidas e as longas, existem os comprimidos, uma variedade de comprimidos com uma potência tremenda. Sim. E hoje em dia, quando se lança um comprimido para tratar diabetes, não se fala só em abaixar o açúcar no sangue. O comprimido, geralmente, ele já é poderoso, no sentido, ele ajuda também na pressão, ele ajuda no peso, sabe? Ele ajuda no ácido úrico, na retenção de sal, ele tem várias características. Sim. Então, hoje em dia, por exemplo, principalmente o DM2, para ele entrar na insulina é porque realmente não cuidou. Porque como os remédios são muito bons e há vários, às vezes a pessoa fica também com um ou outro comprimido, e se ela cuidar, às vezes fica também aquilo pro resto da vida, sem precisar ficar agregando, aumentando, né? E por isso a importância também de estar sempre fazendo, né? Exames, check-up, médico, para descobrir e depois acompanhar direitinho. Sim. E o médico, que é um médico habilitado, especialista para tratar diabetes, é o endocrinologista, metabologista. Sim. Nenhum outro especialista vai cuidar tão bem do diabetes como esse médico. E quanto antes você cuidar, porque desde o começo do diabético especialista, é bem melhor do que às vezes você ir levando de uma forma mais ou menos, e aí quando chega no especialista já teve muito tempo de doença, já teve muita sequela. Então, quanto antes você prevenir e cuidar com o especialista, com certeza melhor vai ser o prognóstico. E existe a cura, doutora? Então, a cura, ela existe nesse caso do diabetes tipo 2, que é o mais comum hoje em dia. Sim. Se a pessoa vem uma glicose de 110, uma glicose de 100 ou uma insulina naquele começo, se ela muda radicalmente de estilo de vida, se ela toma uma outra conduta, enfim, às vezes ela regride, consegue regredir e consegue. Eu vejo muito isso no consultório, né? Porque há pacientes e pacientes. Então tem uns que conseguem regredir, zerar e às vezes continuar anos e anos sem ter problema. Sim. Agora aquela cura mesmo, principalmente do diabetes tipo 1, tal, ainda não, mas existem trabalhos de cientistas no mundo inteiro e médicos também trabalhando arduamente. Eu creio que em questão de anos, não tantos anos, aí a gente consegue chegar numa cura definitiva de todos os tipos de diabetes.